Nessa etapa agora, a gente vai fazer a adição através do método Discovery. Justamente porque já fizemos uma adição manual, né, onde a gente pôde adicionar o Node apontando um unitário ali, um IP unitário do equipamento. Agora a gente pode fazer um Discovery no Range também. E aí, para acessar a parte de Discovery, né, a gente pode vir direto aqui em Network Discovery ou em Settings Network Discovery. E aí aqui, né, a gente vai dar um Start e vai ter vários métodos de adição dos IPs, das subnets ou até mesmo itens direto do Active Directory. Então, por exemplo, eu posso tanto adicionar um range, né, falar que eu vou iniciar num IP e terminar no outro, excluindo uma parte desse IP, por exemplo, e aí eu posso adicionar vários ranges, posso clicar em Add Range e vou adicionando esses ranges aí de IPs. O mais comum também é a subnet, né, a gente entende aí, quero adicionar servidores, qual que é a subnet de servidores, quero adicionar equipamentos de redes, qual que é a subnet de gerência do equipamento de redes, e assim por diante. Também posso adicionar o IP direto, né, então, por exemplo, se eu tiver um IP específico aqui, eu posso ir separando eles, né, por linha, posso colocar num TXT antes e importá-los aqui, e aí ele vai validar para ver se todos os IPs digitados estão com os caracteres corretos ali, né, os octetos justamente formando o IP, ou senão você pode adicionar via Active Directory. Como a gente está adicionando o NPM aqui, que é voltado mais para equipamentos de redes, lógico que você pode mesclar os itens, né? Mas como eu estou num ambiente aqui justamente de treinamento, eu vou adicionar aqui, então, por exemplo, o range, a subnet 192.168.122.0, que é a subnet /24, que justamente vai conter o IP daquele equipamento do Cisco ASA, né, que eu já tinha adicionado antes. Dou um avançar. Ele vem para a parte da camada de virtualization, né? Se a gente tiver algum VMware, Hyper-V ou Nutanix, a gente pode colocar a credencial aqui. E aí ele vai também fazer o discovery para verificar se a credencial vai passar em algum desses itens. Não é o nosso caso. Na parte de agents também, então, se um desses IPs passar e tiver o agent do SolarWinds, ele pode voltar a associar e fazer um update e tudo mais. Também não é o nosso caso, né? A gente não vai mexer com o agent no momento. Entrando na community SNMP, sim, aí aqui a gente tem inclusive a ordem de teste, porque, por exemplo, um equipamento de rede é normal que ele tenha uma community public e mais uma community privada, né, onde a pessoa foi lá e digitou uma palavra-chave, e aí você pode colocar a ordem, né, para justamente quando, a ordem de cima para baixo, a primeira que bateu, entrou, ficou. Não precisa tentar novamente com outras. Eu também tinha adicionado a community SolarWinds. Eu vou até colocar aqui, mas o equipamento que tinha essa community já foi passado para public. Mas vamos adicionar, inclusive vamos colocar ela para cima aqui com prioridade, caso ela tenha. Credencial de Windows. Aqui a gente pode adicionar credenciais de WMI. Entre o SNMP e o WMI, é melhor que você monitore primeiro por WMI. Por quê? O SNMP no Windows, por exemplo, ele não vai trazer a parte de hardware. E já no WMI, ele traz a parte de hardware. Então, compensa você colocar também o WMI aqui. Como eu não vou adicionar servidores, né, eu vou pular essa etapa também. E aqui no Monitor Settings, né, ele já fala assim, você quer dar preferência por qual? Por SNMP ou por WMI? Eu vou deixar no SNMP. E quanto ao ICMP Ping, caso identifique, você quer que inclua esses equipamentos? Eu posso colocar que sim. Como eu também posso falar, se é só ping, só up-down, só latência, perda de pacote, não quero. Então, poderia deixar um não, e aí só vou adicionar equipamentos que de fato passou a credencial, né? Seja Community SNMP ou WMI. No meu caso aqui, eu vou deixar. Aqui ele também pergunta sobre o setup, né? Se você quer automaticamente deixar as configurações padrões ou se você quer manualmente depois importar essa configuração para você ver o que está sendo importado, né, e associando. Eu vou deixar no manual justamente para vocês verem depois o que ele faz o discovery e o que a gente pode selecionar para importar ou não. Avançando, aqui ele tem algumas configurações também sobre o discovery, por exemplo, se for fazer o SNMP, qual que é o tempo de timeout, qual que é o tempo de busca. Às vezes você tem uma rede com uma latência alta, e você sabe que o equipamento está lá, está naquela subnet, você pode aumentar
O número de tentativas também, você pode, aqui está com uma vez, você pode colocar 2, 3, né, e aumentando esse número de tentativas também. Enfim, tudo isso para você manter as configurações aqui. E depois, na parte do Discovery Schedule, você pode fazer um schedule para, por exemplo, uma única vez, eu quero rodar agora e não quero que roda mais. Ou até mesmo se na parte do Monitor Settings eu deixasse ali para adicionar automaticamente qualquer item que ele identificar, eu poderia fazer a cada hora, a cada dia, ou fazer um modelo avançado aqui e personalizar a frequência também. Por quê? Às vezes o pessoal quer deixar o Discovery rodando automaticamente, justamente para não ter que ficar adicionando manualmente. E aí também, como dica, né, de experiência, seguindo as melhores práticas, tem os dois lados. Por um lado é bom, porque você vai estar sempre monitorando todos os devices, né? Ele identificou na rede, ele adiciona. Por outro lado, alguns analistas comentam que perde um pouco o controle. Por quê? Começa a entrar device e às vezes você não categorizou ele, você não avaliou os itens que estão sendo monitorados e simplesmente eles constam no monitoramento e ficou. Então ele entra de uma forma ali do nada, vamos dizer assim, e aí quando surgir algum problema, bater em alguma regra, aí que você vai ver, poxa, mas quem colocou esse device, como que ele apareceu aqui? Então assim, tem os dois lados, aí precisa avaliar como que é a metodologia da empresa que vocês trabalham aí, para ver que formato que vocês vão seguir. Então vamos lá, deixei uma vez, vou clicar em Discover, ele vai varrer essa subnet inteira, né, 1/24, e ele vai analisar, ele já encontrou 2 nodes dentro dessa faixa, e aí ele vai fazer análise. Caso vocês queiram clicar aqui em Run in Background, né, que é rode em segundo plano, ele vai fechar essa telinha e ele vai continuar executando, só que sem aparecer, né, em segundo plano. Também funciona, também dá certo. Depois que ele concluir, ele vai mostrar ali na tela de trás, está concluído. Você quer fazer um import dos resultados, né? Porque como eu coloquei manualmente, eu teria que fazer o import dos resultados, porque eu quero definir o que eu vou monitorar em cada device. Aí ele já está terminando aqui, já encontrou 3 devices. Bom, como vocês podem ver, o Discovery concluiu automaticamente, ele já saiu daquela tela em que ele estava fazendo análise, ele já entrou aqui nos resultados, né, do que ele fez o Discovery, né, o sonar, para justamente dar sequência. Então ele falou, olha, encontrei um equipamento com unknown, né, que é desconhecido, então se ele entrar, ele vai entrar como ping, porque ele não sabe que status, que tipo de equipamento não passou credencial. Windows Server 2019, que é o que nós estamos utilizando aqui, e ele também encontrou o Cisco ASA V, que é o Cisco que a gente já tinha configurado no passo anterior manualmente, né, que eu excluí ele, justamente para poder fazer agora a adição via Discovery. Então, a gente pode seguir aqui para o próximo passo. Né, eu vou manter selecionado aqui os três itens, né? E agora aqui na parte de interfaces, né, ele já falou que tem uma interface selecionada, então por padrão você pode colocar todas as interfaces que tiver operacionalmente up, né, ou inclua as down, e até mesmo as administrative shutdown. Geralmente eu coloco as que tiverem administrative shutdown, por quê? Como ela está em shutdown, ela não vai gerar alertas porque a gente não precisa alertar esse status. Porém, caso alguém tire qualquer interface do modo de shutdown, automaticamente ele já passa a monitorar o device. Então, assim, o que é recomendado? Por exemplo, quem tem switch core nas empresas e deixa em shutdown até que você utilize, até que você liga um servidor, tá certo, é o ideal. Porque a partir do momento que você subir essa interface para ligar um equipamento, automaticamente essa interface já entra no Discovery, ou melhor, já entra no monitoramento, porque ela já foi adicionada durante o Discovery. E aí não precisa ficar adicionando, fazendo list resource manualmente cada vez que vai adicionar uma interface que estava em down. Então vamos selecioná-la aqui. Aqui é o Port Mode Trunk, Access e Unknown, né? Então independente do tipo de porta, a gente vai monitorar. Então a gente poderia falar, somente as trunks. Não quero pegar a porta de acesso, não quero visualizar, não quero monitorar a porta de acesso. Por quê? Às vezes o usuário vai embora e desliga o computador. Se é um switch de borda, ele vai ficar gerando, olha, tá down essa porta.
né, e pode gerar um alerta se tiver programado. Na parte de hardware também, né, Physical, Virtual e Unknown. Então, caso tenha um disco, aí um volume também, dá para monitorar. Vamos deixar tudo selecionado aqui, e aqui no List of Interface a gente consegue ver quais foram as interfaces que ele selecionou. Então, se tivesse mais devices, iria aparecer todas aqui. Então, aqui as que estão sendo listadas é somente a do Cisco ASA, né? Eu chamei a giga 00 de 0, então somente ela está up, somente essa vai ser adicionada, mas eu poderia ter colocado as demais também. Avançando aqui, né, ele vai falar assim, você quer monitorar também memória RAM, memória virtual e fixed disk? Pode deixar, né, e depende, vai de você também. Então, por exemplo, esses equipamentos de redes, que não tem como ficar zerando a memória, né, se atingir 100% ela se limpa sozinha e tudo mais, né, ela se recicla, vamos dizer assim, não tem necessidade às vezes de estar monitorando. Mas é bom, porque tem equipamento que dependendo do tipo de memória, né, que vamos supor, o disco encheu, o disco é normal, se recicla, mas a memória está muito alta, ele não está conseguindo processar as informações. E aí pode ser um alerta de um problema. Então, vai do equipamento que vocês também estão querendo monitorar. Tem que fazer a análise aí de cada tipo de equipamento. Avançando, tem a parte do Import View. O Import View vai dizer, olha, encontrei então 192.168.122.1, que está como unknown, isso aqui é o nosso switch, né, que está interligando os equipamentos, o 126 que é o servidor, né, e o 200 que é o Cisco ASA. Pode importar? Um vai vir com WMI, outro com SNMP e outro com ICMP. Beleza, pode, importa. E aí ele vai importar isso para o sistema e vai avisar que o import terminou, né? E a gente pode clicar em Finish aqui e voltar para a parte do Manage Nodes. Então, Settings, Manage Nodes. E aqui a gente vai ter a visão dos equipamentos. Agora em Vendor de novo, tem um Cisco, né, o Cisco ASA, ele voltou aqui com a interface também que a gente selecionou. O Unknown é o equipamento que ainda está subindo, vai subir por ping, né, ainda ele está começando a fazer o discovery, a coleta. E o servidor que já estava aqui manteve. E aí ele já trouxe o disco, já trouxe a memória física, virtual, porque também já estava selecionado e a gente manteve no Discover. Mas pode ver que ele está fazendo a primeira análise tudo de novo. Então é isso, pessoal. Essa é a parte do Discover.